Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Lima, tenho dois filhos, o Murilo de 14 e o Miguel de 7. O Miguel é autista, então eu decidi falar com as mães para mostrar que cada uma tem a sua história e toda história tem a sua escrita. Afinal, somos muitas. Ela descobriu o autismo aos 48 anos e tudo ficou mais claro. A vida fez mais sentido. A nossa convidada de hoje é formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia. Ela é autista e teve seu diagnóstico recentemente. Simone Cotrim, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, eu agradeço a oportunidade. Simone, antes de você receber seu diagnóstico, você passou por muitos especialistas? Não, vamos lá. Eu recebi o diagnóstico em 2020 e até 2020 eu tive um desenvolvimento aparentemente típico, né? Ao meu ver na época. Só que quando eu comecei a verificar que eu tinha alguns comportamentos que não condiziam aí com o esperado para uma pessoa típica, eu comecei a me questionar. Eu trabalho com vários alunos autistas, recebo aqui diversas terapeutas, especialistas, e durante o nosso bate-papo eu sempre percebia que aqueles comportamentos que elas relatavam das crianças eu também os tinha. Quando foi 2020, eu tive um mal-estar, como se eu tivesse tido tivesse tido não, tive uma crise forte de ansiedade e comecei a investigar. Tive o primeiro diagnóstico de burnout, passado um tempo, nada resolvia, terapia, remédio, nada. O segundo diagnóstico foi crise de ansiedade. E mesmo assim, remédio e terapia, nada resolvia. Até que eu vi um programa na TV ali me questionando sempre. Eu acreditei até que eu tivesse TDAH, né? Pelos comportamentos ali. A gente nunca imagina que possa ter um autismo, até mesmo por esse preconceito que a gente tem. Como eu lido com crianças, as crianças, na sua grande maioria das vezes, ela começa com o nível 2 de suporte, o fato de ser criança. Então, a gente não imagina que chega assim, um nível 1, né? E tão desenvolvido, como eu vim tendo esse desenvolvimento. E como foi até você receber esse diagnóstico? Você, até então, pensou-se que fosse uma crise de ansiedade, e aí você foi num outro especialista? Conta pra gente um pouquinho mais. Então, quando eu pensei ali que eu tivesse realmente tido uma crise de ansiedade ou até um burnout, eu procurei psiquiatras. Daí eu fui em diversos psiquiatras. Eu fui psiquiatras de homeopatia, psiquiatras de alopatia, e eu percebi que aquilo ali não tinha uma melhora. Inclusive fiz terapia, também nada estava, porque a terapia, hoje eu consigo comparar, ela não é específica, né, para a condição o que me causa alguns Você comportamentos, né? tomava remédio na época? Não. Ele chegou a Na receitar época algum desses remédio? psiquiatras, sim, eles me deram uns remédios bastante. O primeiro, né, o psiquiatra alopata, me deu um remédio bastante forte. E eu não conseguia trabalhar, né? Então, eu sempre consegui, eu não conseguia trabalhar. Até que eu mudei para a homeopatia, foi muito boa, ela fez bastante efeito. E daí eu larguei por conta, daí eu fiquei meio mal de novo. Foi aí que eu comecei a investigar o que poderia ser um TDAH. Eu fiz uma avaliação neuropsicológica, né? E a psicóloga, a neuropsicóloga que fez essa avaliação, ela estava com as duas avaliações prontas. Eu terminei TDAH, ela falou: Simone, você não tem TDAH. Você quer continuar? Eu falei: quero, vamos lá. Daí no final, eu tive diagnóstico de autismo nível 1 e ela pediu para eu procurar ajuda, ler bastante, né, psicoeducação, aí ler bastante sobre o assunto, porque quando a gente recebe o diagnóstico assim, por mais que você se sinta diferente, o que passou pela minha cabeça? Eu preciso saber demais, eu aceitei o diagnóstico, mas o que passou pela minha cabeça? Eu preciso estudar demais antes de falar para as pessoas. E como foi para você receber esse diagnóstico? Para mim foi tranquilo. Eu fiquei só com um pouco de vergonha com a reação das pessoas. Vergonha por quê? Porque eu sempre tive um desenvolvimento aparentemente típico e eu fiquei com receio de falar assim: eu sou autista, porque existe muito ainda a questão do capacitismo, né? Exatamente. Você não pode. Hoje em dia esse mimimi, hoje em dia tudo é autismo. Então, o que eu fiz? Primeiro eu me até interei também, né, sobre o autismo na mulher adulta, porque até então eu sempre estudei muito autismo na infância.
E existe uma diferença grande, né, geral de comportamento de tudo. Mas aí o que aconteceu? Nessa psicoeducação, durante o processo de aprendizado, de conhecimento da minha parte, eu fui me identificando cada vez mais. Eu olhei para trás, né, até durante a avaliação, eu olhei para trás, é o que eles falam, né, que a característica vem realmente desde a infância, e por isso que fecha o diagnóstico. E eu olhei para trás e eu vi quantas características eu tinha. E muita coisa começou a fazer sentido para você, então, né? Muitas, não só para mim, como para o meu esposo, né? Nós somos casados há 25 anos. Eu sempre fui uma pessoa, eu tenho lexitimia, né? Então as pessoas me veem como uma pessoa mais fria, né? Essa conclusão aí da lexitimia. E daí nessa relação, não só com meu esposo, mas com a minha filha, eu tinha uma relação básica mesmo, sabe? Eu não consigo corresponder sentimentos, eu não consigo identificar sentimentos, eu não consigo doar sentimentos no caso da minha filha, né? Eu sou uma pessoa bem, eu vivo ali aquele amor de serviço, né? Prestação de serviço. O seu amor é de uma outra forma. É isso que você está querendo dizer. Então, fez muito sentido. Até outras questões, sabe? Que eu achei bastante relevante. Eu sempre fiz atividade física e sempre passei mal fazendo atividade física. E como eu era uma criança que eu era vista, como eu tinha seletividade alimentar, como uma pessoa que não se alimenta bem, eu não conseguia me alimentar bem, fiz reeducação alimentar, mesmo assim não conseguia, na verdade eu não consigo comer em quantidade para fazer musculação, treino de musculação. Então daí eu sempre passava mal na academia. Só que a minha terapeuta, que também é autista, ela falou que era uma descarga sensorial que eu tinha na academia. Na academia. Naquela época, e até durante, né, todo esse processo, até chegar até o diagnóstico, alguém chegou a falar para você que você era diferente das outras pessoas? Porque o que a gente vê muito? Nossa, mas essa pessoa Nossa, esse comportamento dela é diferente. Aconteceu com você? Então, como eu tenho essa dificuldade de demonstrar sentimentos, isso acontece também com os meus pais. Nós somos em 3 irmãs e eu sou a mais distante. Então, eu tenho esse estigma assim, Simone é fria. O que me deixava bastante triste, porque eu tenho sentimento, eu amo meus pais, mas eu não consigo demonstrar, eu não consigo conviver, eu não consigo ligar. Então, eles cobram demais, então eu sou muito comparado. Em relação ao meu esposo, ele sempre percebeu que eu era muito diferente. Na infância, eu até descobri que isso também é uma das características, na infância não, na adolescência, que nós nos conhecemos há muitos anos, eu era mais ingênua. A própria psicóloga falou que tem uma questão da literalidade, né? E até dificuldade de entender também comportamentos, sentimentos, até más intenções, né? Então, ele fala. Então, depois tudo fez sentido, ele mesmo hoje dá para perceber que ele se sente aliviado depois do diagnóstico, e eu também, né? Porque hoje eu consigo me respeitar. Você lembra de um fato que marcou a tua vida? Algo que tenha te impactado de alguma forma? O nascimento da minha filha marcou um pouco, igual... Não, bom, eu acredito que essa crise da pandemia, porque parece que foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu brinco, né? Olha, na pandemia eu já estava com 46 anos por aí, né? Aproximadamente. E até então eu brinco que eu nunca tinha chorado. Exceto nesse momento aí do nascimento da minha filha, que eu acho que o nascimento de um filho é sempre muito diferente. Então, naquele momento eu chorei de emoção. Eu nunca tinha chorado de emoção. Né? Mesmo no meu casamento eu estava lá parecendo pleníssima. Plena, né? Mais uma característica. Então, e o que me marcou foi esse dia realmente que eu passei mal, né? Depois, durante, né, novamente, a gente falando do diagnóstico, nessa fase, você conseguiu compreender a questão da maternidade, a questão das relações, e as pessoas começaram a entender você, Simone, como mulher adulta e autista. Fala um pouquinho pra gente. Então, é bem complicado. Meu esposo super me compreende, super me respeita e ele cobra bastante. Eu adoro trabalhar, eu amo trabalhar, e se eu pudesse eu trabalhava 24 horas, só que eu não aguento. Então, meu esposo é uma pessoa que sempre tenta ali, ele super entendeu. Eu percebi que foi a pessoa que mais entendeu. Minha filha acha que é drama. Tudo que eu faço, não, mãe, tudo agora esse autismo. Tudo agora é autismo. Eu acho que é drama. E meus pais, eu acho que é a pessoa que eu mais sinto, eles não aceitaram. Porque eles acham que é mimimi também, né? Não tem nada, você desenvolveu perfeitamente. Só que o que eles não percebem, igual, minha mãe aceita um pouco. Ela não exterioriza, porque eu acho que também ela é autista, mas dá para perceber que ela aceita um pouco.
Porque ela sabe o quanto diferente que eu fui minha Sim, vida inteira. sim, as mães sabem, né? No fundo, as mães sabem. Aí meu pai não aceita, ele parte mais pro lado assim, é depressão, é ansiedade, cuida da cabeça, mas em relação a isso, ele não acredita nesse diagnóstico. Simone, para a gente fechar esse bloco, eu queria que você falasse para a gente como que essa sociedade enxerga uma mulher autista na fase adulta. É muito complicado, principalmente quando nós conseguimos desenvolver, né? Eu percebo que as pessoas ainda cobram muito. Depois do diagnóstico, eu consegui perceber que muitas das coisas que eu sentia durante o dia era porque eu sou autista. Então, quando eu tento diminuir, reduzir minha carga horária ou diminuir a quantidade de reuniões diárias que eu faço, eu percebo que as pessoas, elas ainda estranham demais. Acham que realmente eu estou tentando fugir do trabalho, ou assim, sabe, deixar de trabalhar, ou descansar mesmo, sabe? Não, isso é muita de fé. Ninguém acredita que eu esteja sobrecarregado. Eu percebo isso. Eu acho que existe. Aqui, as meninas aqui da escola são as minhas funcionárias, são bastante parceiras. A escola funciona como se eu estivesse aqui. Mas a gente sente que é diferente. As pessoas me cobram muito, no sentido assim, a escola sem você não é nada, então daí eu termino ficando com a consciência pesada, mas eu não venho porque eu não aguento mesmo, né? Eu não O aguento. corpo acaba respondendo, né? Existe um limite, você está querendo Nossa, dizer? sim, demais. Eu lembro que durante toda a minha. Eu sempre trabalhei demais, né? Estudei bastante, então eu vivia com produtos de dor de cabeça, ou eu sempre usei muito Vic. Então, durante o dia, era 3, 4 horas da tarde, eu estava com Vic na cabeça. Mas por quê? Hoje eu percebo. Eu sentia a cabeça cansada, eu sentia esgotada. E aquele Vic, como dava frescor, eu continuava trabalhando. Só que eu era uma pessoa que 9 horas da noite eu já estava dormindo. Quando na verdade era É, o teu corpo respondendo é, à sua é. condição. E eu sempre percebi, sabe uma coisa que eu sempre percebi? Eu falava pro meu esposo, ele sempre dormia tarde, e daí duas coisas que eu percebia. Eu falava assim, ó, eu preciso dormir. Eu vou dormir antes que eu desmaie, ou amanhã você me pergunta isso que você está me perguntando agora, você me volta a perguntar, porque agora eu não vou ter condições de responder. E eu precisava dormir. E no dia seguinte, para mim era muito claro, vinha a pergunta dele, assim, já vinha a resposta, mas naquele momento não vinha a resposta. Você não conseguia colocar para fora. E eu percebo que o meu cansaço é a cabeça, não é físico. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em 30 segundos. Voltamos com a Simone Cotrim e vamos falar sobre tratamento. Como é o tratamento, Simone, para um autista na fase adulta? Antes de responder, Patrícia, deixa eu só fazer uma correção. Faz parte agora dessa resposta. Eu havia dito que eu descobri o autismo fazendo uma avaliação neuropsicológica, quando na verdade eu fiz uma avaliação diagnóstica, tá? Que a avaliação diagnóstica é direcionada a adulto. Então, assim que eu recebi a resposta dessa avaliação diagnóstica, eu pego esse documento e preciso procurar um neurologista ou psiquiatra. A própria psicóloga orientou que eu procurasse especialistas que conhecessem de autismo, e eu peguei a indicação dela, como peguei a indicação de outras pessoas que eu conhecia, até as psicólogas que eu trabalho, Sim. e fui atrás. Como, na verdade, a gente continua sem acreditar muito, o que eu fiz? Eu fui em 3 psiquiatras. Eu falei, vamos lá, se os 3 falarem não, né? Vamos ver Vamos ver. eu fui 3 psiquiatras. Daí, dos 3, 2 falaram sim, e os 3 especialistas. 2 falaram sim, Sim. e o que falou não, eu acreditei que ele errou muito feio, assim, né, ao meu ver. Porque ele falou que o meu único problema era nutricional. Nutricional? Mas nutricional, porque durante o meu relato eu falei da minha dificuldade alimentar, da seletividade. Mas ele não, em nenhum momento, ele falou, não, você é autista e por isso você tem seletividade. Não. O seu único problema é nutricional. Ele não fez esse contraponto. Não. E daí, como os outros tinham falado, e um deles eu gostei bastante, eu optei por esse outro médico e que até hoje me acompanha. Desde então você faz o acompanhamento com ele. Faço acompanhamento com ele, o que eu posso passar de orientação até aí para as famílias, né? Muita gente me pergunta, mas você vai no neuro, você vai no psiquiatra? O que eu, ao longo dos anos, fui aprendendo? Que o diagnóstico, ele pode ser feito até sem avaliação, direto ou com o neuro ou com o psiquiatra. Eles têm essa capacitação aí para identificar, assim, de preferência quem tem experiência, né? Tem que ser alguém que tenha a especialidade, que conheça. Porque se não for, Simone, fica muito mais difícil fazer essa identificação. Porque aí muitos vão falar, não, você tem TDAH,
Ai, você está com crise de ansiedade. Hoje em dia se atribui muita coisa à ansiedade, mas quando na verdade existem outros fatores que levam a pessoa a ficar seletiva, a ter desregulação. Por exemplo, falando do neurologista, você começou a tratar essa seletividade? O que ele te orientou? Então, ainda não. Porque, mais uma vez eu falo, convivendo aqui com os especialistas, eu conheci uma fono que trabalha seletividade alimentar, né? Só que eu fiz um contato com ela, uma consulta com ela, e ela falou que ela trabalharia comigo com cheiros, diversos cheiros. Sim, E como o meu maior problema é o cheiro, é o cheiro. eu fugi da terapia. Mas daí hoje em dia eu trabalho só com a terapeuta mesmo, mas eu estou em busca de. Né, na verdade, o que eu tento fazer? O que eu sempre fiz, né? Me esforçar. Entendi. Pelo menos na alimentação, porque é uma coisa que eu não quis fazer essa terapia, né? Com a fono, mas não sei se vai ser a curto ou longo prazo, talvez eu faça um dia. Então, além de fazer o acompanhamento com o neuro, você também faz o acompanhamento com a psicóloga. Faço. E esse acompanhamento acontece semanalmente, quinzenalmente? Conta um pouco pra gente como que é. Tudo começou semanalmente. No primeiro ano foi semanalmente, eu acho que eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos. E depois o que eu fiz? Atualmente eu passo uma vez por mês só, porque como uma boa autista eu tenho bastante dificuldade de manter um diálogo, para mim é bastante cansativo. E daí nós trocamos assim, ela faz várias perguntas, me manda por e-mail, eu vou respondendo, daí uma vez por mês a gente se encontra para a gente conversar sobre o assunto. Porque, na verdade, Simone, a terapia ela ajuda a promover assim, você ter uma vida mais saudável, porque aí você começa a entender finalmente as razões por trás de alguns comportamentos. Você tem sempre um direcionamento desse profissional. Fala um pouquinho para mim. Então, eu acredito, até a própria terapeuta falou que ela acredita que eu tenho essa habilidade de me Regular? auto-regular, de autoconhecimento, como se eu conseguisse aprender as coisas quando eu estou em busca. Eu sou uma pessoa que eu não paro, eu fico em busca sempre. Então, tudo que eu leio, eu vou atrás, eu vou em busca para saber realmente o que é. E eu consigo me regular sem essa constância da terapeuta. Entendi. E agora eu queria entender contigo, porque assim, muitos autistas eles têm a questão do barulho, eles se incomodam muito e provavelmente com você em algum momento da sua vida ou até hoje, isso deve acontecer. Como que é? Então, sempre aconteceu, né? Eu sempre me incomodei, por exemplo, no ambiente de shopping eu sempre me incomodei, só que eu não atribuía ao barulho, eu atribuía à quantidade de pessoas. Porque o que eu percebi? Sensorialmente falando, eu tenho sim vários comportamentos que me incomodam sensoriais, que são realmente o barulho, luzes e pessoas, assim, quantidade de pessoas. O colorido das pessoas parece que me desgasta. Luzes? Explica um pouquinho. Luzes, eu vou dar um exemplo. Eu sempre cheguei em casa, como eu falei, eu dormia às 9 horas quando eu conseguia. E lá em casa tem os spots com várias luzinhas. Então eu já mantinha aquilo lá, só com uma luz e não ligava a TV. Só que com a pandemia eu comecei a dormir um pouco mais tarde, é o horário que meu marido chega. Ele liga todas as luzes, liga a TV, aquilo vai me dando uma angústia, vai me dando um. Parece que as luzes gritam, parece que a TV grita. Então aquilo me deixa extremamente agitado e daí eu não consigo dormir, eu tenho péssimo sono. Como você se repõe? Então, daí eu fico, vamos apagar as luzes, daí eu vou diminuindo as luzes, e daí eu pego, já dou uma baixada na televisão e vou dormir. Eu preciso ficar assim, eu fecho o quarto mesmo e falo, vocês querem ficar aí, eu vou dormir. Você já chegou a relatar para o neurologista? Porque assim, que além do acompanhamento com ele, você faz com a sua terapeuta. E quando você relata isso para ambos, qual que é a devolutiva? Então, né, eu recentemente tive uma devolutiva, talvez que eu não fosse o que eu quisesse ouvir do próprio psiquiatra, porque assim, não só depois do diagnóstico, depois de 2020, eu tinha me tornado uma pessoa bastante aquém do que eu era antes. E aquilo estava me incomodando demais, demais, demais. Eu não estava entendendo, mesmo com a terapia, eu não estava entendendo por que eu estava naquele estado. Meu psiquiatra falou assim para mim, Simone, parece que você fica buscando respostas, uma porção mágica. Você é diferente, você tem que aceitar isso. Só que eu acho assim, foi o que eu falei para ele, né? Eu acredito que eu seja muito jovem ainda, eu tenho muita coisa para fazer e eu gosto de estudar, então eu gosto de trabalhar, né? Eu amo aquele ambiente e eu procurei alternativas. Daí atualmente eu faço um outro tipo de tratamento. Fala um pouquinho pra gente, que tratamento é esse? Então, como eu falei, né? Fico em busca de respostas.
Hoje eu trato com psiquiatra usando medicamentos alopáticos, né? Eu fui em busca do canabidiol, tá me fazendo bastante bem. Daí, aqueles momentos que eu não conseguia vir trabalhar, já estou vindo. Eu percebi que a energia está outra hoje. Por exemplo, acordei super bem, eu não fiquei cansada, exaurida. Ontem foi um dia bastante cansativo. Para mim, eu estou outra pessoa. O que você notou, por exemplo? Porque assim, a gente vê que muitos autistas, né, muitos médicos passam o canabidiol para autistas, para quem tem TDAH, e o que a gente escuta muito da comunidade é que, assim, para alguns funcionam, para outros não. Então, contigo, a experiência está sendo bem positiva. Faz quanto tempo que você faz isso? Faz um mês. E é assim, para mim está sendo bastante positivo. Eu não sei se pode. Não, eu não acredito que seja nada da minha cabeça. Porque assim, ó, eu tenho um tremor que eles chamam de tremor familiar, que ele era bem acentuado. E para quem me conhecia, ele estava mais isso em mim, eu tremia até o rosto, até a pele tremia, a boca tremia. Então, na primeira semana que eu comecei a usar, já deu uma acalmada. Eu encostava assim nas pessoas, ninguém sentia mais esse tremor. E assim, eu tenho esse tremor que eles chamam familiar, só que ele é acentuado pela ansiedade. Sim. Então ele estava piorado em momentos de ansiedade. E eu percebi que eu tô outra nas primeiras gotas. E quando a gente começa a consumir canabidiol, a gente começa a consumir com 2 gotas e a gente fica uma semana tomando 2 gotas. E vai aumentando. Vai aumentando a É até dosagem. 14. Hoje eu tô com 12 gotas e eu me sinto outra pessoa. E aí, a minha esperança é poder tirar o remédio da alopatia. Alopatia. Que é porque eu tomo extremamente para ansiedade. Não é nada, né, específico, porque não existe nada específico. Existe as comorbidades. Então, o que eu tomo seria para essa ansiedade que não estava me deixando sair de casa. O médico que te receitou, ele disse que, além de melhorar essa questão do tremor que você relatou agora, ele vai te ajudar com a ansiedade? Vai. Ele, inclusive, me deixou bastante esperançosa em tirar a medicação. Eu até brinquei com ele, porque naquela ocasião eu tinha acabado de introduzir um novo remédio. Eu falei, doutor, me responda. Como é que nós vamos saber a diferença aqui? Se foi esse novo remédio que eu coloquei ou o canabidiol fosse mole? Se tivesse fazendo algum efeito alopatia na sua vida, você não estaria aqui. Né? Daí eu confiei, eu estou super satisfeita, tanto confiei que levei meu sobrinho lá, meu sobrinho autista e agressivo, e já está tendo resultados maravilhosos. Como você vê a Simone de hoje? Eu acho que eu me vejo bem melhor, porque hoje eu consigo respeitar as minhas dificuldades, entender, cobrar menos, né? Porque antes eu tinha muita ansiedade para fazer muitas coisas, porque dentro de mim é um jogo, né? Eu me sinto muito competente dentro de mim, mas eu não consigo executar as coisas. Eu vou te dar um exemplo, assim, é como se eu soubesse fazer tudo na vida. Tudo dentro de mim, mas a minha condição me bloqueia em muitas coisas. Por exemplo? Uma delas eu acho que é a interação social, tanto é que eu perguntando para a psicóloga agora, o que eu comecei a perceber? Eu fico sem tremer. Daí um belo dia eu vim aqui na escola, eu entrei, estava na hora da entrada. Daí a gente imagina assim, são só crianças. E na minha cabeça, tudo bem, só criança, não tinha motivo. Eu passei no corredor assim, todos me abraçaram, todos me beijaram, vieram, né? Daí no final do corredor estavam 2 professores. Quando eu cheguei lá, eu estava tremendo, parecia que eu estava num evento. Então, assim, é bem complicado. Então, são coisas assim, que é o que eu falei, né? Eu tenho certeza absoluta que eu consigo fazer os vídeos que eu quero, só que diversas coisas me bloqueiam. Uma delas eu percebo, que tudo depois do diagnóstico eu associei, né? Que essa dificuldade que eu tenho de exteriorizar é uma questão do diagnóstico, daí termina bloqueando em outras coisas. Parece que fisicamente eu não consigo e dentro de mim é tipo um poço de conhecimento. É bem complicado. Simone, para a gente terminar, o que você diria para as pessoas que ainda não descobriram, não tiveram o diagnóstico, mas sentem que tem algo que elas precisam resolver? Eu acredito que o que eu dou de experiência própria e até em relação às crianças, né? Existe um padrão de desenvolvimento do ser humano. Existem as fases do desenvolvimento infantil. E como tudo acontece na infância, já começa na infância, é interessante a gente acompanhar essas fases. E tendo essas fases, dentro dessas fases, a criança não fizer, ou você se olhar como adulto e perceber que você não estava dentro das fases, procure porque é bastante. Eu acho que realmente minha vida, a qualidade de vida hoje que eu tenho é outra. Eu acredito que tem pessoas que precisem até mais
serem mais amparadas, né? Tem gente que tem diagnóstico, não tem diagnóstico ainda e precisam mais de amparo, e que não procuraram ainda, mas que procure. Hoje, toda oportunidade que eu tenho de ver adultos que hoje, depois do meu diagnóstico, eu bato o olho e consigo identificar, Consegue né? identificar, né? Daí eu tento, de alguma maneira, conversar com a pessoa, assim, orientar, contar a minha experiência e falar o que está sendo bom para mim. Então, é ótimo. O diagnóstico foi ótimo. Perfeito, Simone. Obrigada pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais um episódio de Mais Atípicas. Somos muitas. Esse podcast tem produção de Flávio Silva e Patrícia Lima. Edição de Flávio Silva. Roteiro de Patrícia Lima. Direção de Flávio Silva. Mídia e assistente de produção de Karine Edmara. O podcast Mais Atípicas Somos Muitas tem apoio do Colégio Paulo Avelar.